Olá, meus caros amigos, bem-vindos a bordo de mais um programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Primeiramente, como sempre faço, quero agradecer a presença de cada um de vocês que está assistindo aqui no YouTube. Peço a você que compartilhe essa entrevista com o maior número de pessoas, curta essa entrevista, muito importante para o canal. Comente livremente, lembrando que respeito acima de tudo, independentemente da sua opinião e liberdade de expressão, do outro lado alguém sempre lê o seu comentário. Então, respeito é fundamental. Falo aqui do estúdio RFN Audiovisual, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Acesse o nosso Instagram, RFN_Audiovisual. Agradeço aos nossos queridos apoiadores, Lurem Acessórios, Porcelaneca e o meu querido dentista, Dr. Victor Guimarães. Aliás, o nome dele não é Dr. Victor, né? O nome dele é Victor Guimarães, mas você pode acessar o Instagram Dr. Victor Guimarães. Mais pra frente eu falo um pouquinho mais sobre eles. Agora vamos à nossa queridíssima entrevistada, que vai falar de um assunto que eu não tinha ouvido falar antes. E quando ouvi, falei assim, não, eu preciso saber o que é isso. Então, Larissa Nanda, muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada. E vamos falar, então, de terapia de pets. Vamos do começo. Me fala uma coisa, terapia de pets. Quando de cara a gente escuta isso, fica imaginando assim, você sentada à frente de um animal e dizendo assim, animal, o que você tá sentindo? Conta pra mim. E não é o caso. Então, deixa eu entender. Depois a gente vai entrar mais a fundo em cada um dos detalhes. Como você começou com esse caminho e o que é de fato essa terapia? Tá, então vamos lá. Como eu comecei com isso? A minha irmã tinha um cachorro. Foi o nosso primeiro cachorro da família. Minha mãe nunca deixou a gente ter cachorro, porque ela foi atacada por um cachorro, morria de medo. E a minha irmã tinha um bulldog. O Fio era muito bonzinho, muito quietinho, até a separação da minha irmã. Quando a minha irmã se separou, ele mudou de comportamento. Ele começou a ser um cachorro extremamente agressivo. Então, todo mundo chegava na casa da minha irmã, ele atacava. Ele gritava o dia inteiro, tanto é que a minha irmã tinha mudado para um apartamento e até chegaram a denunciar ela de maus tratos, porque achavam que ela batia no cachorro. E ela já tinha tentado de tudo, assim, dar bronca, levar mais pra passear, e nada dava resultado. E um dia ela me ligou, e ela falou assim pra mim, você precisa me ajudar. Eu já trabalhava como terapeuta há 15 anos, mas eu nunca tinha trabalhado com um bicho. E ela falou assim, você tem que me ajudar com esse processo dele, porque eu não sei mais o que fazer. E aí, eu falei pra ela, putz, mas o que eu vou fazer com ele? E eu lembrei de muitas coisas que eu trabalhava com humano para questões comportamentais. Às vezes eu tinha cliente que me relatava alguma coisa com um filho que estava muito agressivo, tudo. Eu falei, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Tentei fazer assim um trabalho meio intuitivo e me veio na cabeça imprimir um papel com a figura de um cachorro. E eu peguei uns cristais, que é algo que eu adoro trabalhar, e eu fui pegando cristais que poderiam acalmar ou mudar esse comportamento, e eu pus em cima de uma folha. Isso na presença do cachorro, não? À distância? À distância. A gente tava meio que na pandemia, assim. Eu tava começando a entrar a pandemia. E eu fiz isso de casa, a minha irmã na casa dela, eu falei, como eu posso te ajudar? Imprimi, peguei os cristais e coloquei lá. E aí, eu tava fazendo um trabalho, assim, essas coisas de estudo de pandemia, assim, de processo de intuição, processo de comunicação, e eu tentei fazer esse processo com ele. E eu percebi muito, assim, uma energia como se tivesse uma proteção muito excessiva. E aí eu perguntei pra minha irmã, eu falei, você pediu pra ele te proteger alguma vez? Aí ela falou, sim, muitas vezes durante o processo da separação. Eu me sentia muito triste, muito desprotegida, e eu abraçava ele e pedia pra ele me proteger. E naquele momento eu falei, ele tá fazendo exatamente esse papel. Ele tá bravo porque ele tá percebendo a insegurança, a instabilidade emocional da minha irmã. Peguei outros cristais que trabalhavam esses processos e botei nesse papel. Passaram-se 2 dias, a minha irmã me ligou e falou, o que você fez? Eu falei, eu fiz o que eu te mandei de foto, aquele papel com os cristais. Ela falou, porque o Fio parou de ser agressivo e parou de gritar. Aí eu falei, sério? Que coisa! Eu comecei a perceber um movimento muito rápido. Eu falei, aí tem alguma coisa. E comecei assim a procurar algumas pessoas que tinham alguns processos com animais e comecei a fazer o mesmo trabalho. E os resultados eram muito rápidos e muito positivos. Nesse meio tempo eu falei, vou meio entrar nesse processo todo, vou começar a estudar, vou ver se tem alguém que fala sobre isso.
E eu achei o processo de constelação sistêmica veterinária. Ah, tem? Tem. Onde você constela o animal para entender o que está acontecendo na família que ele foi inserido. Nossa, tá. E aí eu comecei a fazer esse curso e eu comecei a entender que o pensamento que eu tive com a minha irmã era o pensamento da constelação. Que o animal vai refletir no seu comportamento ou no seu físico o desequilíbrio daquele tutor. Uhum. E aí eu fiz um pouco desse curso, porque eu comecei a ficar meio apaixonada com isso. E falei, agora eu vou entrar de cabeça nisso. Entrei na faculdade de veterinária. Ah, que legal, claro, entender de fato o animal. O animal, né? Até para entender de onde sai essa somatização, qual é o movimento fisiológico dessa somatização. E aí bateu o horário da faculdade com o meu curso de constelação e eu parei o curso de constelação. Só que eu ainda fazia um trabalho que era só com animal. E eu percebia que existia uma porcentagem de alcance, mas que faltava alguma coisa. E aí eu comecei a incluir... De alcance esse resultado com o próprio, tá. E aí eu comecei a incluir o trabalho com o tutor. Então, por exemplo, as pessoas imaginam que eu realmente sento numa cadeira e converso com o animal. Sim, imediatamente quando eu faço terapia de pets... E, na verdade, eu faço esse trabalho com o tutor. Que eu preciso saber qual é o desequilíbrio, o que está acontecendo naquele lugar onde esse animal vive, para poder entender essa somatização e converter essa somatização em alguma emoção. E por conta de você ter feito veterinária, então, existe também muita coisa assim, que se diz das raças, das diferentes raças de animais, né? Aliás, é raça que fala? É raças, né? Dos cachorros, etc. E não só cachorros, imagino eu, que você também trabalha com outros. Tudo. É verdade que, por exemplo, o Doberman fala, tem aquele mito que crescia o cérebro mais que a cabeça ficava maluco, o Pitbull tem muita raiva, e assim por diante. Tem a ver isso com a característica de cada raça ou não? Qualquer cachorro, se você trabalhar bem essa questão, ele não tem a mesma... Na verdade, cada cachorro vai ter uma característica, isso é um DNA, isso é uma mudança genética, então ele vai ter uma característica comportamental. Então, por exemplo, eu tenho 4 Spitz. Então, não adianta eu querer que ele fique quieto. Ele é um cachorro de alerta. Então, ele vai me alertar a qualquer movimento, a qualquer barulho. Então, eu tenho que respeitar a natureza desse animal. Então, eu não vou querer... Por exemplo, esses dias me ligou uma mulher que ela falou, eu não durmo à noite porque o meu gato fica passeando à noite e eu quero que você faça um trabalho para ele dormir. Aí eu falei, você tem um gato, ele é noturno, não tem como a gente dormir. Então, a gente sempre vai respeitar essa característica dele, né? De uma espécie, de um determinado fator. Mas... Em geral, sempre a gente vai alcançar um resultado. E aí, você vivenciou isso, teve resultado com o cachorro da sua irmã. Vamos falar sobre essa absorção que os animais têm da nossa energia. No caso dela, foi uma separação. Em momentos que a gente está triste, momentos que a gente está em depressão e várias coisas que o ser humano sente, o dono do cachorro, ou o dono do animal, qualquer que seja o animal... isso, como é que é passado? Como é que o animal começa a sentir isso? E daria para blindar o animal para não sentir isso? Bom, o animal tem centro energético igual a gente. Então, ele é absorvido através de um centro energético específico que a gente chama de Manipura Chakra, que é o que conhecemos também como plexo solar, tá? Que é o terceiro chakra. Esse chakra ele tem a conexão com o de fora. Então, ele vai ter essa conexão com o tutor, com a família ou com outros animais que convivem naquela casa. Então, é por ali que ele capta a emoção desse tutor desequilibrada ou equilibrada também, né? Então, ele vai captar ali, essa energia ela vai ficar dentro do corpo desse animal e ela vai somatizar no órgão específico dessa emoção. Porque pela metafísica da saúde, cada pedacinho do nosso corpo corresponde a um processo emocional. Tá. Então, por exemplo, se esse tutor tem muita raiva, essa somatização provavelmente vai ser em processo hepático. Se esse tutor tem muita raiva, se esse tutor tem muita mágoa, isso provavelmente vai ter alguma somatização cardíaca. Isso é transferido então para o animal? Isso é transferido. Na verdade, o que a gente vê do movimento é o animal capta o desequilíbrio desse tutor, somatiza nele para que não seja somatizado no corpo desse tutor. Ou seja, ele filtra e blinda até. Ele filtra e blinda. Nossa. Então, é uma esponja para... Uma esponja total.
esponja total. Assim. E durante esse trabalho, tem muito tutor que fica muito chateado quando sabe disso. Putz, mas o que eu fiz com esse animal? Só que esse animal também tá lá e passa por esse processo, por um processo de aprendizado, né? Ele quis estar ali, ele quis se colocar nessa situação. Então, é um aprendizado de ambas as partes. Então, o que a gente recomenda? Para que essa pessoa cuide do emocional, para que a gente possa ter um animal extremamente equilibrado. Ah, mas não dá para equilibrar tudo. A gente sabe que não. Mas pelo menos tenha consciência da emoção que você tá quando você chega em casa com esse animal. Tenta fazer devagarinho essa conversão para que esse animal receba o menos possível. Nossa, veja que coisa, né? É aí onde a gente, imagino eu, que seja a certeza que os nossos filhos sentem, filhos, né, mesmo, nossos humanos, que considera pets, são muitas vezes considerados filhos para quem... como sentem tudo, né? Todos nós sentimos tudo de quem convive conosco. Tudo. Então, o que acontece com criança é que a criança ela é vinculada energeticamente com os pais até os 7 anos. Então, a somatização da criança vai acontecer no que a gente chama de primeiro setênio, que são os primeiros 7 anos. Após os 7 anos, ela começa a ter o direcionamento espiritual e energético para lidar sozinha com os próprios problemas. Então, a gente não vê mais tanta somatização. Né? Você pode ver, assim, por exemplo, criança tem bronquite até os 7 anos de idade, depois dos 7 anos não tem mais. Às vezes uma criança tem um processo alérgico até os 7 anos, depois não tem mais, porque energeticamente existe esse desvincular. Só que o animal não. Você está falando agora de um animal que está vivendo 20 anos, 22 anos, hoje a gente pega gato de 25 anos em clínica. Você está falando aí de 25 anos de total conexão com a tua emoção. Porque existe a relação de codependência emocional, você com esse animal, e esse animal com você. E quando você trata, você sentiu que teve uma mudança muito rápida, né, com o gasto da sua irmã. Na sequência disso, que você vem observado no seu trabalho, esse resultado ele vem rápido mesmo com todos os tipos de animais ou alguns animais apresentam mais dificuldades do que outros? Depende da abertura desse tutor para o tratamento. Não depende da raça ou se é espécie de gato, Não. cachorro, passarinho? Não, tanto é que assim, eu já tratei cobra, já tratei lagarto. Cobra? Que são espécies que todo mundo fala, é muito distante e tal. O resultado é o mesmo, no tempo é o mesmo. Normal. O que eu sinto é assim, porque quando você fala em tratamento, terapia de pet, você tá fazendo uma terapia com esse humano. Você tá adentrando nessas feridas emocionais, nesses desequilíbrios. Se esse tutor tá afim de fazer uma mudança, girar essa alavanquinha e olhar para essa emoção de forma consciente, a gente percebe uma melhora mais rápida. Né? Porque eu falo, a terapia, tanto para o animal quanto para o humano, muitas vezes não é proporcionar um resultado daquela emoção. Nem sempre você vai acertar ou você vai arrumar isso. A terapia ela serve para você ficar consciente entender, né? daquilo que você desequilibra rápido. Nem sempre você vai consertar, né? Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que não tem como consertar. Você vai ficar com aquela ferida. Mas você precisa estar consciente de quando você acessa essa ferida ou não. Então, quando eu percebo que um tutor ele tem essa abertura, ele quer modificar, até pelo amor que ele tem por esse animal, o resultado é muito rápido. E esses resultados são tanto a melhora do animal, como às vezes a partida desse animal. Culmina em, de repente, o animal sentir que pronto, acabou. Por conta do seu tratamento. E aí? Mas isso é o que o dono deve ficar maluco com você? Então, quando eu pego animais muito convalescentes para fazer tratamento vibracional, eu aviso. Eu falo, olha, a gente está tratando de um corpo que não aguenta mais. De um corpo que está muito debilitado. Então, eu pego muito animal que tem, assim, por exemplo, metástase. Então, você tem tumor em pulmão, tumor em baço, tumor em fígado. Tem muito o que fazer. Eu não vou colocar um cristal ali ou vou colocar uma radiestesia, né? E o tumor ele vai sumir. Né? Então a gente está falando de um processo mesmo de despedida e que às vezes esse animal suporta essa dor, esse monte de processo errado fisiológico, porque ele sabe que o tutor não vai conseguir ficar sem ele. Nossa. Então o meu trabalho também ele vai ser direcionado para esses casos para libertar esse animal de todo sofrimento.
Isso acontece. Isso é bem comum de acontecer. Que difícil de lidar com isso. Eu lido com morte, assim, muito presente, assim. Quase todo dia um piora um pouquinho, aí depois 2 dias morre. Então, para quem vive com o mundo de bicho, a morte é algo muito presente. Algo que a gente tem que aprender a trabalhar e a aceitar muito rápido, porque senão é um monte de sofrimento que você tem. Porque existe essa coisa que parece que é contra o ciclo, né? Porque a gente está acostumado que os nossos mais velhos se vão primeiro. E aí, quando você tem a perda de um animal que você criou, ter que ver ele partir. E como é que funciona uma substituição? Porque não existe, né? Não é uma substituição, né? Por exemplo, você tem um animal da idade dele, ele morre, enfim, acontece, é a vida. Uhum. E aí a família vai lá e compra outro animal. Como é que esse animal ele vem com alguma carga ou os donos já também trazem um peso que isso também vai para esse novo animal? Se essa família não consertar o processo emocional que gerou uma doença num animal que partiu, provavelmente ela vai pegar um animal que vai ter as mesmas características de doença. Mas se não partiu por doença? Morreu de velhice ou por uma tragédia? Se é uma morte natural, se a gente percebe que existe esse equilíbrio de família, porque se um animal morre de morte natural, a gente vê uma família extremamente equilibrada. Morreu de velhinho. Mas a saudade que você transfere, porque não é aquele, é esse. Eu acho que a gente... Eu já peguei, assim, clientes que já sofreram muito com isso. E em comunicação animal, intuitiva, a gente fala, o animal fala, eu não sou aquela pessoa, eu não sou aquele ser que você quer que eu seja. Eu sou uma outra alma, eu sou um outro ser. Isso acaba acalmando o tutor, mas eu acho que esse animal ele sempre vai entrar para ensinar alguma coisa. Esse tutor pode até pedir as mesmas características, pode vir diferente, e essa diferença faz com que ensine aquela família. Entendi. Outro ponto que eu acho interessante, difícil, mas os casos de animais que atacam seus donos. De onde vem isso? O próprio dono tem alguma coisa na relação do dono? É alguma coisa, é um transtorno do próprio animal? Até que ponto animais têm transtornos que não têm a ver com os donos? Como é que é isso? Então, hoje a gente tem um estudo, né, dizendo que muitas características de animal, até esses comportamentos agressivos, podem ser de tanta mudança genética. Então, a gente está criando alguns animais com algumas mudanças genéticas muito fortes e muita mistura. Então, por exemplo, você vai ver... Parece que até foi esse caso desse último pitbull aí que atacou, né? Que acabou matando a tutora. Acho que foi umas 2 semanas atrás. Parece que ele não era um pitbull. Ele é uma mistura de um monte de coisa. Então, a gente não sabe qual é o comportamento e qual é a característica desse animal. Mas quando a gente vê um animal agressivo, muito agressivo, esse animal ele vai ter uma deficiência de energia ou um excesso de energia muito forte no que a gente chama de primeiro chakra. Que é o chakra que vai trazer para ele a energia de territorialismo. Tá. Quando a gente vê um animal agressivo, seja com o tutor ou seja com outras pessoas, ele pega uma energia do lugar de falta de confiança. Todo animal que é agressivo, ele tem falta de confiança. Ele demonstra esse desequilíbrio dele atacando. É igual a gente. Quando a gente não tem razão, o que a gente faz? A gente grita. Falamos nem antes, a gente isso hoje. A gente grita, né? Quando a gente tem razão, a gente não quer nem discutir, porque a gente sabe que a gente tem razão. E eles a mesma coisa. Então, provavelmente, um animal muito, muito agressivo, ele é criado por alguém que não tem confiança, joga isso num comportamento de animal e cria um animal forte, um animal bravo para compensar a falta de confiança que esse tutor tem. Então, eu vou dar um exemplo para eu entender. Eu tenho um animal que tem dificuldade de sair na rua por agressividade. Eu tenho. Porque ele é agressivo, então você não consegue sair com ele na rua. Com outros animais. Tá. Ele é muito agressivo. Chega até a espumar. Nossa. Com outros animais. E aí eu tô falando de um Spitz de 5 quilos. Você tem 4 e os outros 3 não são assim. Não. E ele é irmão de mesma mãe e mesmo pai de outro Spitz que eu tenho. Então é a mesma família ali. Então ele tem essa característica. Então, eu tenho dificuldade de sair na rua com ele. E eu queria entender o porquê que eu tenho essa dificuldade com ele. Por que ele se torna tão agressivo quando ele tá comigo, fora do espaço dele, que é a casa? E eu fui fazer uma constelação com ele, para entender.
O que aconteceu? Esse cachorro, ele veio na minha vida num processo meu de luto. Eu estava passando por um processo de luto. Quando você passa por um processo de luto, você fica com uma energia vital e uma energia desequilibrada. Então, o que você faz? Você se sente frágil. O que eu inconscientemente fiz? Eu tô frágil emocionalmente, eu vou pegar um cachorro para me sentir melhor. Eu não posso cuidar de uma vida que se foi, eu pego outra vida para cuidar. Foi isso que você fez? Inconscientemente eu fiz. Eu não fiz nada disso pensado. Certo. Mas quando ele chegou na minha vida, ele chegou para entrar num lugar de falta. Quando ele entrou nesse meu lugar de falta, toda vez que ele me olha sozinho, é como se ele olhasse para mim e falasse assim: nossa, eu tenho uma tonta que não sabe se defender. Porque foi a primeira energia de contato que ele teve comigo. A minha fragilidade de não conseguir me cuidar. Que coisa! Então, ele reflete isso no comportamento de fora de casa. Então, quando eu saio com ele, é como se ele ligasse um radar e falasse assim: peraí que eu tenho uma tonta segurando a minha guia. E eu tenho que proteger. Então, todo mundo que chega perto de mim, ele avança. Então, a gente faz um trabalho com ele. Toda vez que eu saio para passear, eu tenho que conversar com ele sobre esse meu processo energético. E hoje, eu já consigo passear com ele na garagem do prédio. Eu não consigo sair com ele na rua ainda. Mas eu já consigo sair sem ele latir no elevador, sem ele latir no corredor, sem ele latir no estacionamento. Tá indo aos poucos, e avançando. E aí, aos poucos, a gente vai avançando essa confiança. Porque agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar para ele que eu sou confiante, até mesmo no passeio dele, para ele perceber que eu não sou uma bananona, entendeu? Ou seja, ele tem que sentir que você tá bem. Ele tem que sentir que eu tô bem. Ele tem que sentir que eu sei me defender diante daquilo que eu sinto. E na hora que eu peguei ele, provavelmente ele percebeu isso. Ela tá me pegando porque ela tá frágil. Então, opa, antena ligada. Tem alguém que eu amo, tem alguém que eu me conecto, que não se sente bem. E eu tô aqui pra proteger. E é exatamente isso que ele faz. Nossa. E falando-se muito de cachorro, né? É o que você mais tem contato? Cachorro e gato, né? A gente Como é que é? Eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma gatinha. Eu tive já uma gata quando eu era pequenininho. Depois tive um cachorro. Junto com a gata tinha 2 periquitos. Aí depois tive um cachorro, depois a outra cachorra. E essa cachorra que ficou comigo durante um tempão. E quando... Depois eu conto, como foi a partida dela. Foi muito, muito triste. Eu deixava ela muito sozinha. Que também, se eu quero tocar nesse assunto. Eu falei assim, não quero mais animal. E muita coisa mudou. Legal, hoje tem uma gatinha. Por que eu tô contextualizando? Que eu sempre tive receio de gato. Aquela impressão, aquela sensação de que não dá pra saber o que o gato tá pensando, mas cachorro eu acho que dá. Eu olho pro cachorro, eu acho que ele pode até... Eu posso até estar errado, porque eu não sei o que ele tá pensando. Aliás, bicho pensa. Ele tem uma outra forma de analisar, né? Mas a gente tem essa sensação. O gato parece que ele tá te olhando e a qualquer momento ele vai, sei lá, te unhar, te morder, meio... É isso mesmo, a característica? É assim mesmo, né? E como é que a gente trabalha essa? Dá pra fazer um gato parecer um cachorro? Não, porque aí você vai contra o processo natural dele. É a mesma coisa de você querer... Né? É a mesma coisa de você querer que o seu cachorro seja seu filho. Você abandona, e isso faz um mal enorme pro animal, ter que abandonar instintos dele pra poder ser aquilo que você quer. E o animal faz isso pra te contentar. Né? Ele não tem problema com isso. O gato, ele sempre vai ser mais arredio mesmo. É a característica de um felino, né? Tanto é que a medicina de felino, hoje que a gente tá começando a entender um pouco o que se passa num gato. Porque características fisiológicas são completamente diferentes. Quando eu entrei na faculdade, eu me formo em julho agora, né? Que legal. Quando eu entrei na faculdade, tinha até um estudo para saber ali, tem um sistema no corpo da gente que chama veia porta, que entra o sangue por aqui, entra por ali e volta pro coração, né? Parece que em gatos, tinha um estudo desse, que cada gato tem um sistema diferente, como se fosse uma digital. Ou seja, cada um deles. Cada um vai ter um comportamento diferente dentro desse processo. Eu lembro que minha professora de anatomia estava tentando fazer toda uma análise científica disso na época. Eu não sei como é que foi, como é que ficou.
Então, o gato ele é muito diferente de qualquer outra espécie. O organismo é diferente, enzimas são bem diferentes, então bem complicado. E o gato tem essa característica de mostrar para o humano esse amor enorme, mas esse amor independente. Ele decide quando ele dá esse amor. Ele decide. Ele não tá ali para te servir como um cachorro. O que a gente fala também da energia de cão e gato, e muitas vezes as pessoas não concordam, é que assim, o gato, ele é muito corpo aberto. Absorver coisas, ele energias, absorve etc. muito a energia. Por isso que ele se afasta muito das pessoas. Então pode ver, você chega meio mal, o gato ele vai primeiro longe, daqui a pouco que ele vem ver se você tá bem ou não. Porque o impacto energético para ele é muito forte. E por ele ser esse corpo aberto, né, e pegar muito rápido essa característica, ele adoece mais rápido, mas ele tem sinais clínicos mais lentos. Então, quando a gente vai ver um gato, quando começa a demonstrar sinal clínico, às vezes já não dá mais tempo de fazer nada. Nossa! Tá? E o cachorro, a gente fala que o cachorro é corpo fechado. Meu, você pode chegar destruída energeticamente. Ele vai estar do seu lado, pulando e te lambendo. Ele vai absorver um pouco menos a energia, mas ele vai somatizar mais rápidos e vai te mostrar sinal clínico mais rápido. Deus, que interessante. Por isso que hoje gato vive mais que cachorro, né? Hoje gato está chegando aí nos 20, 25 anos. E faz sentido, né? E você entende da parte dos antigos, a questão dos felinos, os gatos egípcios, as coisas que você não chegou a entrar nesse... Não vejo muito isso. Você acha que não tem essa ligação? Eu acho que tem essa ligação, né? O gato tá pouco tempo com a gente. Ele tá muito pouco tempo sendo domesticado. A diferença entre o gato e o cachorro é enorme, né? Então, ele tá pouco tempo convivendo com a gente, entendendo o que é ele tá num lugar telado. Por exemplo, não tem coleira pra gato, ninguém sai pra passear com gato. E hoje, comportamental, né? As pessoas que trabalham com comportamento de gato falam que isso tem que acontecer. Botar na coleira? Põe na coleira e leva pra passear, põe pra subir na árvore. É? Tem gatos que vão aceitar muito bem esse processo, então você tem que ir devagarinho. Alguns gatos não vão gostar, porque são gatos mais arredios. Mas por que não sair pra passear com a coleirinha? Lá no Guarujá tem algumas pessoas que levam gato pra passear. Olha, eu nunca vi gato de coleira. Você pode levar pra passear, por que não? Por que ele não pode sair? Por que ele tem que ficar num lugar telado? Porque ou ele fica solto, vai e volta e é aquela bagunça. Ou é isso, né? Ou tem que ficar, não dá pra sair passear. E aí, assim, né? O gato que sai pra passear vai ter que ser mais vacinado também do que o gato que só fica em casa, né? Porque ele tá em contato com outras questões, né? Mas hoje tem. E assim, se fala exatamente isso. O tempo que ele convive com a gente é muito pequenininho do tempo que o cão convive com a gente. O entendimento que a gente tem como pet ainda é muito pouco. Totalmente diferente, né? Daqui agora que se fala, né, sobre gatificar uma casa. Tem poucas pessoas que são comportamentalistas de gato. Poucas pessoas para acertar, né, o que a gente tem que fazer ou não tem que fazer com eles. E inclusive, quando você fala tutor, né, o cão é adestrado, o gato não. O gato não. Existe uma maneira de adestrar o gato? Quem sabe dessa... Algumas pessoas dizem que sim, mas eu nunca vi ninguém fazer. Tem cursos de adestramento de gato. Tem, mas eu não sei até onde isso dá certo. E você, na sua experiência com essa terapia, com esse equilíbrio que você busca do dono com o seu pet, você enxerga uma facilidade maior para trabalhar quando é um cachorro do que com o gato? Não, igual. É igual? Igual. Porque você trabalha a energia com um animal. Igual. O que acontece é assim, quando chega às vezes para mim um gato... que 90% do que chega de gato para mim é renal, gatos com processos renais, mas isso tem um porquê, né? Porque fisiologicamente o rim do gato tem menos componentes de filtragem do que o rim de cachorro. Então, geralmente chega renal, é o 90%. Quando chega renal, não tem como reverter o processo renal. Então, a gente trabalha para um processo só ali de manter essa energia, dar uma qualidade de vida para esse animal, né? E aí acontece o quê? Quando chega em mim, sinal clínico de gato é lento. Aí quando chega pra mim de gato, tarde. Às vezes é tarde de tratamento. E outros animais? Aliás, antes de a gente entrar em outros animais, vou aproveitar nesse momento porque, claro, quer dizer, imagino eu, não dá pra fazer mapa astral de bicho, dá? Não. Não? Mapa astral de bicho nunca... Não. Eu vou falar aqui do meu queridíssimo Otávio Leal
e dizer a você que assiste ao meu programa que se você acessar esse QR Code aqui abaixo, você pode pedir o seu mapa astral com um desconto que o Otávio está disponibilizando para quem usar esse QR Code aqui na tela. Então convido vocês todos. Eu fiz meu mapa astral com o Otávio, foi muito legal. E não só eu, o Anthony, ele fez o mapa astral e vira e mexe o Anthony fala o quanto bateu. O que foi a história do anel? No mapa astral falou que você devia usar um anel? Cara, de verdade, você que ainda não fez um mapa astral, ou mesmo se você já fez, o mapa astral do Otávio é extremamente completo. Nossa, ele é manda incrível. áudios detalhando cada planeta. Cara, é incrível a quantidade de detalhe que você tem com esse mapa astral. É realmente uma coisa que dá para você compreender e vai a fundo. Então, convido mais uma vez você a acessar esse QR Code que tá aqui na tela para fazer o seu mapa astral e, em especial, nesse episódio e no próximo episódio, aliás, vai ser no dia 13, que a gente vai fazer um episódio com o Alexandre Comino e o Dr. Edio. Também vamos falar mais um pouco de mapa astral e mais um pouco do mapa astral do Otávio. Então, convido vocês a acessarem esse QR Code. Bom, voltando aqui, então, vamos lá. Não mapa astral, outros animais. Pensa comigo aqui. Você falou cobra. Eu tenho uma aflição de cobra. Todo mundo tem. Cara, não, tem gente que gosta, né? Mas a maioria, acho que... Acho que sim. E por que essa coisa tão... porque é o bicho peçonhento. Começa a falar que peçonhento já não soa tão fofo, né? Ninguém fala, ó, seu peçonhento. Então, como é que você trata uma relação? Como é que é cobra? A gente tem cobra peçonhenta e cobra não peçonhenta. Ah, é? Não sabia. O que é peçonhento? Peçonhentas são as venenosas. Ah, eu não sabia. Pra mim, peçonhento é essa coisa lá. Não. Peçonhento é o veneno. Não sabia. Você sabia, Anthony? Sabia nada. Então... eu não sabia. Essa você não vai poder ter em casa, né? Eu não sabia. O que tem em casa são as cobras que podem te morder E nada acontece. Depende. Que Depende do morde sem tamanho veneno, dessa cobra, né? só machuca. Por exemplo, eu fui fazer um curso uma vez de manejo de silvestre. E tinha a parte de manejo de cobra. E eu tava nesse curso e tinha uma moça que levou uma jiboia. Enorme, imensa, ela era enorme. Que engole o sujeito, né? Então, e todo mundo achou estranho, porque eram poucos alunos. E essa cobra ficava perto de mim. Ela começou a ficar muito perto de mim. E aí o professor chegou pra mim e falou assim, ela tá te rodeando muito. Aí eu falei, então, mas eu não sei porquê. Ele fez assim, você tem rato? Aí eu falei, tenho. Eu falei pra ele, eu tenho 5 hamster. Ele falou, você manuseou esse rato hoje? Eu falei, sim, então eu corre, tenho uma que fica em mim o tempo todo. Ele falou, então é isso. Ele tá sentindo esse cheiro e você tá virando uma presa. Só que a gente tá falando de um bicho enorme. Enorme. Você ia virar uma presa? E aí pode ser que minha boca não vai acontecer nada, porque tem gente lá, mas pode ser que ela se enrole em mim e acabe me machucando, né? Ela vai me abocanhar e vai se enrolar. E aí foi engraçado que eu tive que trocar minha blusa. Aí a gente passou tudo álcool em mim e mesmo assim eu não pude fazer o manejo dela em nenhum momento da aula. Porque ela sentia o cheiro. Olha que doido, né? Meu Deus. Mas quando eu trato do mesmo jeito. O que aparece nesse animal é o que a emoção do tutor e a gente vai trabalhar. Porque eu falo o seguinte, quem tem esse tipo de animal é gente que gosta de cuidar. Porque, primeiro, que é caro. Segundo, porque você precisa de uma dedicação imensa de manejo, porque você tem que ver temperatura, porque eles não regulam temperatura. Então, todo dia essa temperatura tem que mudar. Você tem que ver a questão da umidade por causa da pele. Você tem, muitas vezes, que criar o próprio alimento. Por exemplo, você vai ter um gecko. Sabe o que é um gecko? É aquele lagartinho que dá risada, né? Para você ter um gecko, você tem que criar a barata. Nossa. Porque ele come barata. Então, uma vez eu ganhei um. Aí a menina falou, você tem que fazer um lugar na sua casa para criar barata. Eu falei, mas nunca. Você não pode dar morta, porque ele tem que ter o instinto da caça. Então, a pessoa que vai ter um bicho desse, um bicho diferenciado, um pet não convencional, é quem gosta de cuidar e quem tem dinheiro para manter o animal. Então, às vezes, o vínculo, ele é maior
Aham, verdade. Que um cão e gato. Porque muita gente fala assim, o gato morreu, eu vou em algum lugar e adoto. É. Hoje, uma cobra, tem aves que são caríssimas, né? A gente tá falando aí de aves, às vezes, de 30 mil reais, 40 mil reais legalizada. Então, a pessoa que tem um bicho desse vai cuidar, vai fazer o manejo correto. E até mesmo essa questão a relação melhor, porque às vezes com o cachorro, com o gato, esqueci de dar comida, eu dou comida depois, eu dou agora. Não, com esses bichos não pode. Tem que ser tudo certinho, né? O tempo certo de comida, por exemplo, não comem todos os dias, né? Então, dependendo da idade de uma cobra, ela vai comer tanto por semana. Aí você vai ter que primeiro alimentar de ratinho neonato, depois de ratinho normal. Então, é tudo diferenciado. Então, você acaba tendo um vínculo de cuidado com ele muito maior, às vezes, do que um cão e gato. Nossa, mas e aí, a questão de tratar a relação? Por que te chamaram pra tratar da relação com uma cobra? O que ela tava fazendo? Ela tava com um problema de ovo retido. Ela tava com problema de ovo retido. E aí a gente fez todo um trabalho e era tão engraçado que era ela tinha ligação com a mulher do cara. Ela gostava da esposa do cara que tratava ela. Diz que ela tinha adoração. E essa moça, ela tinha problema de engravidar. Olha que doido. Meu Deus! Ela tinha todo um problema, era todo um problema de trauma que ela tinha. E aí a gente foi trabalhando essas emoções, obviamente. A cobra... Todo o tratamento que eu faço, ele é assistido e por trás, né? Primeiro vem todo um trabalho convencional. Então, nenhum trabalho assim, alguém chega pra mim, não faz mais um trabalho, não vai mais no veterinário, para de tomar remédio e vamos trabalhar. Não. Então, tem todo o acompanhamento de veterinário. Ela teve sim que passar por um processo cirúrgico para retirada desses ovos, mas a gente foi trabalhando tudo junto. E aí, uma vez a retirada do que estava retido, os próximos não houveram retenção. A gente não houve teve retenção. Mais nenhum problema. Que incrível. Uma vez eu tratei um papagaio, foi um dos primeiros animais não convencionais que eu tratei. Era um papagaio com problemas de artrose. Ele tinha o pezinho todo torto por causa da artrose. Era um papagaio que estava quase há 40 anos na família. E eles têm esses probleminhas, às vezes, de artrose, porque antigamente a gente alimentava papagaio com girassol, né? Era só girassol. E faz super mal. Super mal. Esse tipo de ave tem que comer semente uma vez por semana, no máximo. Essa frutinha, né? O resto hoje a gente tem ração extrusada, balanceada, né? Pra eles, com processo de cálcio, minerais que não tem, né? Você ofertar só semente pra uma ave é como se você estivesse dando batata frita todo dia pra ela comer. Não, nem faz isso. E aí eu tratei ela era uma ave que estava com acompanhamento veterinário, por causa de deficiência mesmo. O meu filho só come batata frita. Mas vai falar, meu Deus. Ele tinha uma monte de deficiência de mineral, enfim, né? Tava fazendo todo o balanceamento. E a gente começou a tratar essa patinha dele com artrose com terapia vibracional. 100% não ficou, mas ele ficou com a patinha boa para pelo menos conseguir pegar no puleiro. Olha, corrigiu então. A gente foi começando a fazer o trabalho fora de casa e o trabalho com a tutora, principalmente com cromoterapia. Que legal! Que aliviava a dor e ajudava a fazer o movimento, porque ele era um papagaio muito bravo, ninguém manuseava ele, de hipótese alguma, só ela conseguia fazer as coisas nele. Então, o que ele tinha? Ele tinha uma fisioterapeuta que ensinava a tutora a mexer no pezinho para fazer a fisioterapia em casa, porque senão ele arrancava os dedos de todo mundo. Meu Deus! E aí a gente fazia os processos da fisio, depois da fisio a gente fazia a cromo e fazia o trabalho em casa todo voltado para o processo de articulação, de ossos, de regular o metabolismo. E ele tá super bem. Mas ele ficou assim por conta de alimentação, também então. Também por causa de alimentação e também já por conta da idade, mas né? Não teve nada de algum mal-estar na família? Então, aí a gente tratou. E olha que louco, ele era papagaio do pai da menina, o pai dessa menina morreu e o pai da menina tinha artrose. Puta! E ela ficou com o papagaio para cuidar. Só que esses psitacídeos, eles são monogâmicos. Então, por isso que eles são muito bravos com um monte de gente e só não são bravos com uma pessoa. Porque aquela pessoa, pra ele, é dele, é a alma gêmea dele. É como se fosse a alma gêmea dele. E o pai dessa menina morreu, ele ficou bravo, possesso, não queria mais ninguém. E aí a gente tinha todo esse problema de manejo com ele.
Mas ele tinha na família o processo articular. E essa pessoa que tem o papagaio, ela tem um problema grave de fascite plantar. De? Fascite plantar. Que é isso? Que é uma inflamação na fáscia do pé. Olha que doido. Meu Deus, é tudo extremamente ligado. Tudo ligado. Tudo ligado. Caramba, a história da cobra com a mulher, que na verdade não era nem a dona, era o tutor, era o marido. Meu Deus! Quando eu faço tratamento, eu sempre pergunto com quem que esse animal é ligado. Porque não necessariamente quem é o tutor. Não, quem é ligado. Quem é ligado. Uma vez eu tratei uma cachorrinha, era uma família, tipo família Doriana, sabe? Ela falou, a gente não tem nenhum problema aqui, esse cachorro começou a apresentar um aspecto assim, assim, assim. Aí eu falei pra ela, peraí, alguém entrou na família? Aí ela falou, putz, eu tô namorando um cara super enroscado e ela ama meu namorado. Eu tratei o namorado da menina. Não é da família, mas ela se juntou emocionalmente com essa pessoa. Que bicho que é? Era um cachorro, era uma cachorrinha. Ah, cachorro, então, se apaixonou pelo namorado. Pegou a energia do namorado da menina. Nossa! Aí eu falei, posso tratar ele? Ah, pode. Aí foi tratando e a cachorra melhorou. E se separa, que é namorado que enrosca. Então, se separa, às vezes a gente vai ter um problema a mais, que é o problema do luto, porque separou. Ou então separa agora, você tem que levar o cachorro. Nossa! E eu trato muito cachorro com processo de separação de casal. Por exemplo, o cachorro da minha irmã foi um processo de separação. Porque ali também existe um luto. Ele perdeu alguém que fica ali o tempo todo. Meu Deus, nossa, agora você tá falando, tô lembrando de mais uma coisa. Puta merda. Eu fui casada há 3 anos, né? E nesse relacionamento eu ganhei o meu primeiro cachorro, que é o Cisquinho. Depois que eu me separei, o Cisquinho nunca mais fez o mesmo cachorro. Nunca mais. Ele não tem nenhum problema, mas ele ficou um cachorro mais quieto. Eu sei que ele sente saudade. E ele não pode escutar barulho de moto, que ele já fica... Me diz uma coisa, um cachorro é um golden, que é grande, né? Mas ele tem é super amoroso, né? Mas ele não pode ver outros cachorros também. Já era. E ele é dos meus filhos, que é do meu primeiro casamento. E ninguém segura ele na coleira, só eu. Comigo ele fica. Ele senta, e aí, porque é macho alfa, não sei, não, mas não, eu vejo a cada 3 meses que eu estou junto, enfim, não vou nem ficar entrando nessa, senão eu me emociono de novo. Mas existe essa chance de ter criado um elo, mesmo que por poucos meses que eu tive junto? Sim. Energético? Energético. Às vezes ele fica, é o que eu falei da agressividade do meu. Às vezes a família, o processo que ele viveu com a família, ele sentiu a insegurança da família sem você. Então o que ele faz? Ele sai com essa família e defende a família. Tá, e aí por isso que ele não faz isso com você. Tudo é uma... Eu vou dizer, até conversando de terapia de pet, eu acho alguma coisa aqui. E aí o que ele vê? Ele vê talvez uma força em você que ele não viu nessa família que ficou. Porque talvez ficou mais fragilizada do que você. E aí o que ele faz? Deus. Ele associa assim, por que é só com cachorro? Porque é o que ele conhece que vai chegar perto dele e pode fazer alguma coisa má. Ele vai se identificar com a espécie dele. Por exemplo, meu cachorro não tem nenhum problema com outra pessoa. Ele não ataca ninguém, mas com outro cachorro, esquece. Ele não pode, tanto que não dá pra levar a passear. E as respostas são sempre essas. É um macho alfa, é um macho alfa. Só que dentro de casa ele não é um macho alfa. Aí eu falo, por que ele é macho alfa só quando ele sai de casa? Alguma coisa tem. Não, a história do macho alfa não é que ele é. A história é como se eu fosse. Então, ele me... Mas tem lá a família dela tal, e tem, sabe, não, é isso, pode ser uma ligação mesmo, nunca parei para imaginar que seria possível ter uma ligação assim, que coisa. Tem. Pode colocar de vez em quando na tela, você vai colocar depois, né, então, tá. Puta
Tá, vamos falar de outros bichos, né? Depois, quando acabar, a gente fala mais do Marshall. Beijo, Marshall. Beijo, Apolo. Beijo, Atos. Quando você tá falando de animal, é tão engraçado, né? Que tem animal que vem na nossa vida e a gente, às vezes, tem ligações e não tem ligações com esse animal. Uhum. Você tá falando de Golden, a gente, esse ano, ano passado, a gente tentou pegar uma Golden. Uhum. Eu nunca tive processo nenhum assim, meus cachorros sempre se aceitaram muito bem. Eu falei, vou pegar uma Golden, uma gordona, né, pra ficar em casa, que delícia. Nossa, foi o caos na minha casa. Ela não conseguiu ficar na minha casa. Eu quero ver se eu acho a foto. Ela não conseguiu, ela foi pra casa de uma amiga minha. Nossa. Ela foi pra casa de uma amiga minha. Aí agora não adaptou? Não. Chamei adestrador comportamental, nada. Eles odiaram ela. Ela começou a desenvolver um estado de estresse enorme. E assim, eu fazendo trabalho vibracional, alunas minhas fazendo trabalho vibracional, radiestesia, todo mundo fazendo o movimento possível, imaginário, pra gente conseguir consertar aquilo. Uhum. Aí chegou um dia que eu falei, não dá mais, ela tá sofrendo demais nessa casa. E aí eu tinha uma amiga que queria que ela já tinha tido uma Golden, enfim. Ela falou, deixa ela aqui comigo, você vem ver ela aqui, minha filha tá querendo a Golden, deixa ela aqui. Assim, quase morri de levar a Golden lá, porque é um pedaço da gente que vai embora. Ela começou a desenvolver uma diarreia, e diarreia, metafisicamente, assim, eu quero me livrar logo de uma situação. Por isso que eu tenho diarreia. Ela chegou na casa da minha amiga, ela na sala, ela entrou, ela foi fazer um cocô, o cocô saiu perfeito. Perfeito. Não tinha mais diarreia. E aí, ficou aquela coisa, né? Putz, peguei errado, era pra ser, os meus animais não aceitam mais. Aí a gente acabou de adotar uma Spitz. Uhum. Entrou na casa, no mesmo dia tava todo mundo feliz, todo mundo amigo. Ela não era pra ficar na minha família. Ela não era pra ficar ali, ela era pra ficar nessa família. E tava super feliz na outra família, me ver ficar super feliz. Que coisa, esse desapego que tem que ter, porque entende que é pro bem, né? Mas, desculpa, como é que foi que você sentiu que ela não poderia ficar com você? Porque não tava dando. Não tava dando. Aí a gente tentou os trabalhos vibracionais, começou a não dar resultado. Aí a gente chamou o adestrador. Aí a gente chamou alguém de comportamento pra ajudar. Uhum. Aí tinha que fazer várias coisas que ia causar muito sofrimento com ela. Tinha que dividir a casa no meio, ela não podia ficar em contato com eles não podiam ficar em contato com ela. Aí você olha pra aquela situação, assim, eu como uma pessoa, eu não queria me desfazer dela. Aí ela começou a ter alguns comportamentos agressivos. Entendi. E aí ela começou a ter algumas disfunções que estavam mostrando o processo de estresse, como diarreia. Ela tinha muita diarreia. E aí, quando ela foi pra casa nova, na hora passou o processo. Nossa, ainda a gente sempre fala que ela veio pra minha casa pra ela ir pra casa dessa minha amiga. Sim, que você que tinha contado da amiga, né? Não ela. Então ela veio, eu paguei, eu comprei a cachorra. Sim. E dei de presente, que ela falou, não, eu te pago. Eu falei, não é valor não. Eu falei, eu quero que ela fique bem. E hoje é super amada. É engraçado que ela faz coisas quando ela me vê na rua que ela não faz com ninguém. Olha. Então a gente ficou 1 mês e meio juntas. E o tutor hoje dela fala, ela não faz isso com ninguém. Ela disse, só com você. Tem carinho. Mas onde ela quer estar, ela... Mas eu quase morri também. Eu imagino. Quase morri. Eu emagreci 6 quilos. Meu Deus. E se sentindo provavelmente como fez alguma coisa de errado, né? Como assim não me quer? Porque a responsabilidade de ter um animal tem que ser muito grande, gente. É muito grande. É muito grande. E voltar ainda, tenho curiosidade de outros bichos. Vai, coelho. Coelho... Eu acho que eu tratei um coelho. Imagina que legal. Tratei uma coelhinha que tava com problema de infecção de ouvido. Tratei. Eu tive uma coelha também. Coelho é legal pra... É igual gato. Comportamento. Mas fica solto? Que faz cocô em tudo que até canto, A minha não. A minha entrava, só fazia dentro da gaiola dela. Mas coelho é ruim que assim, eu deixei uma vez a minha solta, eu cheguei e tinha metade do tapete comido. E come tudo, rói né? tudo, né? Rói tudo. As minhas paredes eram todas comidinhas, assim, da casa. Mas o comportamento é muito parecido com o gato. Eles são muito independentes. E a minha era brava. A minha era uma pitbull, assim, a minha coelhinha. Eu já tratei uma de infecção de ouvido, o resultado também foi bem legal. Assim, tratei uma vez uma periquitinha. Fiquei tratando a minha calopsita. Eu tinha uma calopsita de resgate, a gente tratou bastante ela. A minha calopsita fazia até acupuntura, olha, que ela era chiquérrima, né? Anthony, você não cria calopsita? Vamos falar de calopsita, vai.
Como é que é essa questão do nossa relação? Quer fazer você uma pergunta específica que eu faço aqui? Eu ia perguntar como que é esse microfone agora. Mas eu reproduzo aqui. Eu queria saber, por exemplo, a gente tem um casal que a gente pegou de calopsita, só que eles vieram já tinha alguns anos. Eles são, tipo, muito ariscos. Então, como seria para tratar um bicho que veio de outro lugar que a gente não sabe? Então, a pergunta que o Anthony está fazendo, para quem estiver assistindo e não conseguiu ouvir pelo microfone, é que eles têm um casal de calopsitas que eles pegaram, que já veio de outra família, mas esse casal é arisco com eles, com a família do Anthony. E se tem alguma coisa que é possível fazer para resolver isso? Provavelmente ela vem com característica da outra família e o corte total a gente não consegue, mas a gente consegue fazer o corte um pouco da característica que ela deve ter pego da outra família. Como faria um corte assim? A gente usa cristais para isso, a gente pode usar radiestesia para isso também. Dá para fazer. E pássaro é mais fácil, difícil ou não muda muito para trabalhar? Pássaro é mais sensível. Então, por exemplo, se eu vou fazer um tratamento de cachorro, eu uso 10 ferramentas. Em aves, eu vou usar 2, 3 no máximo. Metabolismo de pássaro é muito rápido. Então, ao mesmo tempo que o metabolismo é rápido, o movimento energético também é mais rápido. Então, a gente faz tudo devagarinho com ela. Tudo mais então, cuida só de um aspecto. Melhorou esse aspecto, a gente cuida do segundo aspecto. A gente não mistura um monte de coisa igual faz com cão e gato. Me explica um pouquinho melhor então sobre esse método. Você tem 10 coisas para fazer com o cachorro, tem 2 com o pássaro. Me explica um pouquinho mais para ilustrar bem isso aqui. Você pega um cachorro, primeiro passo, o que você faz? Tá. Primeira coisa que acontece, alguém que vem me pedir ajuda é que já tentou tudo e não resolveu nada. Então, essa é a característica de quem chega até mim. Ele chega até mim, eu peço se existe um diagnóstico clínico. Tá. Eu nunca rebato um diagnóstico clínico, porque eu não estou no animal e eu não estou formado. Eu não estou com esse animal, eu estou tratando longe. Então, eu sigo o diagnóstico clínico. Peço exame de sangue só para dar uma olhada. Exame de sangue, exame de imagem, o que tiver de exame, eu quero olhar e quero ver o que está acontecendo. Aí eu vou pedir eu faço uma conversa com esse tutor. Eu quero saber quando é que esse animal entrou na casa dele, por que foi decidido ter esse animal, se existe alguma coisa que está recorrente durante esses anos de convivência ou não, e quando apareceu esse processo que a gente está tratando, né? E se quando apareceu esse processo, um pouco antes alguém percebeu se aconteceu alguma coisa marcante na família, com alguém da família, para ver se tem alguma ligação, para ver se eu já faço a ligação. Então, eu recebo todo esse diagnóstico, tanto clínico quanto diagnóstico do tutor. Já. Pego esse diagnóstico, eu vou transformar tudo isso que eu tô vendo em energia, em emoção. Eu uso metafísica da saúde. Tá. Eu uso metafísica da saúde quando é somatizado fisicamente e quando é comportamentalmente, eu uso análise de centro energético. Então, eu vou na característica que está aparecendo, qual é o centro energético que comanda essa característica comportamental, tá? Fiz isso. Eu vou escolher quais as ferramentas que eu vou consertar esse processo. Então, a gente tem uma somatização física no animal. Então, não adianta no animal eu tratar a emoção, porque já está físico. Então, eu uso ferramentas que vão atuar nesse físico. Então, o que eu uso? Cristal, cromoterapia, água solarizada, vou usar poder do som para atuar nesse físico. O som também? Uso hertz de som. Para atuar no físico. E no tutor eu vou trabalhar a emoção. Então eu vou ver da onde saem essas emoções no campo energético do tutor e eu vou trabalhar com as ferramentas. Cristal, cromoterapia, poder do som, radiestesia, tudo isso, tá? E aí eu vou montar 2 mandalas. A mandala do animal e a mandala do tutor. Imprimo o animal, imprimo um tutor. E vou colocando essas ferramentas dentro. Antes de colocar toda essa ferramenta, essas ferramentas são confirmadas pela radiestesia, colocadas para tratamento energético, só depois que elas saem desse tratamento, elas entram para a mandala. Tá. Então, você está falando de um tratamento que eu demoro 4 horas para fazer para um animal. Porque você coloca a radiestesia do pêndulo para você entender, confirma. aí quando você coloca para fazer
Antes de você tirar do... Como é que é? Antes, eu confirmo, eu separo todas as ferramentas. Essas ferramentas são todas confirmadas pelo pêndulo da radiestesia. Eles entram numa placa de cristal para serem preparados tipo energeticamente. Para entrar nas mandalas. Ah, tá. Entram nas mandalas. Eu construo a mandala do animal, depois eu construo a mandala do tutor. Depois que eu construo a radiestesia, ainda me confirma se está tudo certo. Certo. Confirmou que tá tudo certo, a radiestesia vai me dar o tempo que vai ficar ativa essa mandala. Então, essa mandala pode ficar 1 semana, 2 semanas, 10 semanas, 3 meses, 1 ano. Ela pode ficar ali. Ela que vai me dar a energia do animal, que vai me falar qual tempo que ela vai ficar ativa. E esse ficar ativo e ficar ali é para ter um resultado permanente. Fica na minha casa. Então você tem que... O teu arquivo a minha de... casa é lotada. Meu Deus! Eu devo ter, em média, hoje, de umas 40 mandalas montadas em casa. E aí você multiplica isso por 2, porque são 2 mandalas. Do tutor e do animal. E como é que você vai administrando essa... Por exemplo, definiu que são 3 meses que vai ficar montado ali. Uhum. Você revê de quanto em quanto ou você só revolta naquilo depois que foi determinado? 3 meses, só volta naquilo 3 meses. Durante esses 3 meses, por exemplo, todo dia ela vai receber reiki. Todo dia eu faço reiki para cada uma dessas mandalas. Tá. Né? E nesses 3 meses eu fico em contato com esse tutor. Então pode ser que, olha, eu tô percebendo que depois da mandala ele ficou muito sonolento. Pode acontecer. Então eu vou lá e dou uma ajeitadinha. Passou então alguma seu feedback... coisa, então a gente tá sempre nesse feedback, tá? Por exemplo, animal que tá muito convalescente, tem tutor que fala assim, putz, ele tá indo embora. Então eu também tenho um movimento sistêmico que eu faço pra partida do animal. Eu falo, vocês querem que eu faça? Eu faço. Aí eu faço, pra não precisar, porque às vezes o animal não vai, tá muito doente, aí eutanásia. Aí o tutor fala, não tenho coragem, não quero decidir. Vamos tentar com o movimento, então? Aí a gente faz um movimentinho sistêmico pra ver se ele consegue partir sozinho. Mas o tempo que ficar a mandala, eu fico em contato com esse tutor, a gente vai conversando das mudanças e se precisa, às vezes, alinhar alguma coisa de diferente na mandala. Mas ela fica em tratamento 3 meses, 2 meses, 1 mês, 40 dias, 50 dias comigo. Ela fica lá. Aí, geralmente, quando, por exemplo, dia 30 de maio vou ter que desmontar. Eu sempre dou mais uns 5 dias. Aí eu ligo pro tutor e falo, tô desmontando a mandala, tá bom? Vê como que ele vai ficar sem o processo energético. A maioria fica ótimo, a gente não precisa repetir. Alguns tutores veem algum movimento ainda em desequilíbrio, mas sempre pequeno, desequilíbrio pequeno. Aí eu sempre peço janela terapêutica de 10 a 15 dias para a gente ver esse movimento do animal sem a terapia. E aí só então a gente entra com uma nova mandala. E obrigatoriamente você tem que fazer à distância ou você faz isso por conta de poder atender o máximo de pessoas e animais possíveis? Ou seria melhor estar presente? Como é que é essa relação? Eu faço por 2 motivos. Porque eu atendo muita gente de fora, então eu tenho cliente de fora do país. Então atendo gente de fora, de outros estados. E por que eu gosto de trabalhar à distância? Porque se eu vou lá e coloco o cristal nesse animal, ele vai ficar o quê? 5 minutos perto desse cristal. E quando a gente fala em tratamento vibracional, não é tomar um antibiótico, um analgésico, um anti-inflamatório. O resultado não é na hora. O resultado ele é gradual, porque a gente está falando de um desequilíbrio que começou pequenininho, aumentou. Então eu estou trabalhando com esse processo ao contrário. Então é um tratamento mais demorado mesmo. Então, quem vem me pedir o trabalho, eu falo, não espere resultado para que 2, 3 dias, que pode ser que nada aconteça. A gente vai ver esse resultado acontecendo devagarinho, lento. E tem alguns animais que eu até prefiro, às vezes, escolher ferramentas que são mais lentas, porque é tanto desequilíbrio que eu tenho medo de fazer um movimento rápido e causar algum processo nesse animal. Então, às vezes, eu escolho cristais, que são energias mais lentas para aquele movimento específico. E as escolhas dos cristais, você traz o seu conhecimento todo da terapia que você de antes... Estudo. E que não era necessariamente relacionado a animais, mas você aplica como para os humanos. Ótimo. E só mais uma aqui. Ainda nessa questão... Desculpa, que eu tenho curiosidade mesmo. Essa questão presencial. É melhor se você puder estar ou é melhor... Você já explicou que não precisa.
Até por conta dessa história energética, que você não vai ficar, o animal com o cristal ali não vai ficar parado. Mas se você conhecer o animal, vamos supor, conviver na casa, passar um dia na casa, para entender o tutor, não é necessário, porque você pode ver sinais até que não são tão legítimos e confundir. Então é melhor que você tenha essa entrevista, né, como chama isso quando a gente faz uma avaliação. Tem um nome específico, isso eu esqueci agora. Uma anamnese. Anamnese, exatamente. É melhor, então, essa questão mais à distância, sem você se envolver, sem conhecer o animal, se tá latindo ou não. Você quer ouvir o que o dono te conta, é isso? É. Ah. Eu prefiro porque quando a gente entra no ambiente, a gente pode ver um tutor muito mais ansioso, o que vai rebater no comportamento desse animal. Imaginei. Então, às vezes, você vai pegar um tutor que tem até medo de falar alguma coisa, porque às vezes eu detecto alguma coisa no diagnóstico desse animal que não foi falado com o tutor. Então, eu primeiro vou mais pelo diagnóstico clínico e depois eu vou conversar com esse tutor. E às vezes eu vejo ali, ele tem uma somatização que não tem nada a ver com o que o tutor está falando. E aí eu pergunto pro tutor, e aí eu falo para ele, não precisa me falar a história. É sim ou não. É só para eu saber o que está acontecendo ali no momento. Tá? E aí ele fala, é isso mesmo, tá acontecendo isso. Mas eu não quero falar, tá tudo bem. Eu sei que ali eu tenho que mexer. Coisa que eu não vou ver ali no tutor. Por quê? Porque esse tutor quando ele me vê, ele vai ficar com uma emoção alta. Esse animal vai pegar e já vai me dar outras características. Exato. É o que eu imaginei. Ótimo. Por isso que eu sempre prefiro fazer a distância. Legal, hein? Antes da última parte, eu vou aproveitar e te dar agora um presente que a Lurem te mandou. Então, você que está assistindo ao programa, acesse @Lurem Acessórios ou o QR Code aqui na tela para que vocês acessem o site e usem o cupom Sem Limites 10. Hoje programa especial cheio de QR Codes, cupons, né? Legal, muito bom. Então, eles mandaram para você com muito carinho. Eu abro agora para ser lógico. Publicada, né? Não, é lógico. Quero ver. Eu falo, adoro ganhar presente. É mesmo, Adoro. Que bom. Eles escolhem especificamente para a pessoa, então não é aleatório. Eu sou meio desastrada. Então, você sabe que todo mundo fala de abrir a caixinha, eu falo assim, rasga o negócio, que eu coloco eles colocam aí, ó, consegui, boa. Então você que está assistindo, acesse @Lurem Acessórios. Tem anéis, pulseiras, colares, que eu te falo, os anéis da Lurem, colar da Lurem, pulseira da Lurem. É uma cornalina. Eu confesso que eu não entendo, mas eles escolheram pensando, assim, vem o seu perfil, vem você e entendem que isso seria bacana, vê o que você faz. Lindo, 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 já vou pôr. Que bom que você gostou. É o que eu trabalho, né? Então. É com que eu trabalho. Obrigada, amei. E aproveitando o momento, agradeço a Porcelaneca, canecas personalizadas. Você que está assistindo ao programa, acesse @Porcelaneca no Instagram, peça a sua caneca personalizada. Aliás, esse programa aqui, hoje, quinta-feira, 19 horas. Logo tá chegando o Dia das Mães, então peça a sua caneca e presentes também da Lurem, né, pro Dia das Mães. Caneca personalizada que eles nos dão com o nome do convidado para que a gente possa presentear os nossos convidados. Então agradeço Thiago e Rebeca, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas canecas personalizadas, estão conosco desde o início do programa. E aproveitando tanto sorriso, lente de contato em resina, esse aqui é o Dr. Vitor Guimarães, um papo legal isso. Eu falo assim, há tanto tempo eu queria deixar os dentinhos branquinhos, deu branquinho. Eu falei, toda hora agora eu vou ficar falando, fala com o dentista, porque foi um amigo meu que eu vi os dentes dele, então eu digo, você tá assistindo o programa, eu digo, acesse @doutor.victor Guimarães, o Instagram dele, entre em contato, mas tantos anúncios, mas esse caso, de verdade, isso aqui, cara, é uma coisa que eu fiquei postergando pra fazer e te falo, vale muito a pena, então vá lá. Vamos lá, voltar aqui. Você sabia que do meu dente da frente, ele é totalmente separado? E você fechou com resina? Fechei. Porque eu nunca sorri assim, eu tinha vergonha. O meu eu tenho bruxismo, então eu arranjo os dentes, eu tinha gastado todo o meu dente praticamente. Uau. E continuava quebrando, botava um pouco de pontinha de resina, quebrava, botava um pontinho de resina, quebrava. E aí ele arrumou exatamente a mordida do meu dente. E agora quando o bruxismo melhorou, e essa resina que ele usa é muito boa, tanto que eu tô já
acho que há quanto tempo? 6 meses já? Não, por aí, né? Foi no final do ano passado, não foi? Não quebrou nada. Antes eu colocava resina, quebrava a pontinha. Não sei se você quando colocou... Não, eu não... Começou... não. Então, pra mim, eu comer farofa, o bacon quebrava a resina. Né? Então não quebrou nada. Então é bom mesmo. Larissa, então vamos lá. Você com toda essa trajetória, que legal, que demais. Não, de verdade, porque eu fico curioso, assim, começar a perguntar de um monte de bicho. Mas a gente acho que falou por uns aqui interessantes. Qual o bicho mais inusitado? A gente falou de cobra, falou até do gecko, né? Falou de coelho, falou de gato, falou... Macaco não pode ter, né? Não pode ter macaco de estimação? Pode ter. Pode? Se for legalizado, pode. Você já No teve Brasil, acho que tem só um lugar que legaliza o macaco... De estimação? É. Que bicho de estimação que você já teve que tratar, que você fala assim, nossa, só teve um que você tratou. Teve algum? Eu acho que foi a cobra, A cobra? mesmo. Eu nunca peguei nenhum tutor que tenha um tão exótico assim, nem tanto dinheiro. E tratar, e trabalhar com zoológico, você já trabalhou? Eu já acompanhei uma cirurgia no zoológico. Mas você nunca trabalhou essa parte sua de terapia? Porque no zoológico tem uma porrada de bicho Não. lá que tem o tutor, né? Não, eu posso falar por quê? Ah. Porque a medicina veterinária é muito fechada pra isso. Todo mundo acha que eu sou louca. Como assim? A medicina veterinária ainda é muito fechada para essa questão vibracional, assim. São poucas pessoas que apoiam isso. Eles têm a parte de integrativa, né? Mas são práticas mais reconhecidas cientificamente. Então, por exemplo, hoje eu faço pós em acupuntura, né? Então, a acupuntura ela já é reconhecida cientificamente, os seus resultados. E aí, algumas técnicas como laser, ozônio, moxa, mas ela ainda não se abriu para essa questão vibracional. Oh, entendi. Eles colocam, tipo, isso aí é balela. Não adianta, não pode. Eles acham que isso não dá resultado. Muita gente tira maior sarro do meu trabalho. Muita gente ainda fala assim, toma cuidado quando você se formar, porque o registro vai caçar o seu CRMV, porque isso não é comprovado cientificamente. Então, eu sempre falo que o que eu trabalho é um trabalho complementar. Tá. Né? Então, infelizmente, a medicina veterinária ela se fecha para isso. Não sei até quando... não sei se é por conta de lucro, porque a gente sabe que um animal ele dá muito lucro para clínicas. Eu, por exemplo, eu já estagiei em clínica que o animal não precisa ficar internado e é internado porque a clínica tem que bater a meta. A gente tem isso dentro do mercado, né? Então, assim, eu acho isso... Eu fico muito, muito triste com isso, porque é o que eu falo para todo mundo, ninguém tá roubando o trabalho de ninguém. Eu acho que quando você se torna médico, você quer... Se você torcer para um animal ser internado, você tá fazendo contra qualquer coisa que você... contra a ética. Você estudou, você quer que alguém fique bem, né? Então eu sempre falo, vamos unir. Por que a gente não pode unir as duas coisas? Eu não faço nada invasivo. Eu não tô perto desse animal, eu não peço para esse animal tomar nada. Eu não manipulo esse animal. Eu tô fazendo um trabalho de terapia ali, harmonizando alguma coisa. Eu não peço para ninguém deixar de tomar remédio, pelo contrário. Tem muita gente que chega até mim e fala assim, eu não vou no veterinário. Eu falo, não, você tem que ir, pelo amor de Deus, a gente tem que ter imagem. Até você precisa desse lado clínico. Eu preciso desse lado clínico para saber o que esse animal tem. Mas meu animal tá tendo uma diarreia. Diarreia pode ser milhões de coisas ao mesmo tempo acontecendo, né? Então, infelizmente, a medicina veterinária ela é fechada para isso. Não faz sentido, deveria trabalhar em conjunto, porque é o que você mesmo... Quando você me relatou aqui, exatamente o processo, você diz, primeira coisa, eu preciso que você vá no veterinário, porque eu não tô com o animal, não vi o animal, eu preciso entender o que ele tem fisicamente em primeiro lugar. Ou seja, não tem nenhum temor pro veterinário. Então, não tem. Mas é fechada. Ainda que agora alguns veterinários, assim, indicam acupuntura, mas ainda assim tem muita gente que fala, isso não serve para nada, isso não vai adiantar nada. Então, eu vou seguir na área de integrativa, então eu tô fazendo acupuntura, tô começando um curso de terapia neural, que é uma terapia de alguns pontos que vão mexer com o sistema nervoso autônomo, e que eu quero ir para essa área, porque para mim a doença ela é muito mais do que esse físico. Eu quero entender da onde saiu esse físico. Claro. Eu quero entender por que eu vou numa cirurgia e eu tiro um tumor de um cachorro que tem mais de 2 quilos um tumor. Alguma coisa emocional está acontecendo. Por que aquela doença se instalou naquele processo? Eu não estou negando a doença. A doença ela tá lá, a doença precisa ser tratada, precisa de uma cirurgia e tá tudo bem. Mas eu quero entender da onde que ela tá surgindo.
Perfeito. Porque fica senão só uma coisa assim, medicamentosa, o medicamento vai consertar um sintoma, mas não vai consertar a origem. A gente tá vendo isso o tempo todo. Cada vez tem que tomar um remédio mais forte, porque o remédio anterior não faz mais efeito. E o que você falou faz todo sentido, tem nexo, quando você pensa, e prova, né? Você vai lá, o que aconteceu? Tá agindo assim, assim, assado. Vamos entender, o que aconteceu com você, os donos? É tal. Bateu aí, viu? Ou seja, não é uma coincidência, faz sentido. Faz sentido. Mas como a gente vive nesse mundo que precisa de uma comprovação científica em tudo para fazer sentido... Mas isso tá mudando também. Eu espero que sim, eu espero que... É o que eu falo, não é uma briga, não é uma briga de trabalho, é uma junção de trabalho. Claro, eu não acho é uma que disputa. hoje, se você for num médico e esse médico humano não entender que existe um processo emocional por trás daquilo que você tá vivendo... Ele não vai entender o seu problema, ele não vai consertar o seu problema, né? Então, por exemplo, a gente falou da Golden, que veio para minha casa. Eu fiquei tão triste sem a Golden, isso vai rebater, óbvio, eu sou mulher, isso vai rebater no meu processo de feminino. Eu fiquei 2 meses sem menstruar. Pois é, emocionalmente abalada. Eu fui no médico? Eu fui. Primeiro eu fui saber se eu tava grávida. Uhum. Tô grávida. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, tô grávida. Não tava. Fui na médica. A primeira coisa que a minha médica perguntou é: aconteceu alguma coisa com você? Aí eu falei, aconteceu. Ela falou, então tá. A gente vai cuidar disso. A gente vai fazer todos os exames, mas a gente vai cuidar do seu emocional. Fiz todos os exames. Não tô na pré-menopausa, não tá acontecendo nada. Foi um bloqueio emocional. Alguma coisa muito forte que aconteceu. Me travou no sentido de maternidade. E aí não foi funcionar. Meu ciclo não vai funcionar. E terapia é uma coisa completamente respeitada. E não tem comprovação também científica. Porque a terapia é você entender um trauma. Sim. É muito subjetivo, porque eu posso sentar ali e mentir. Sim. Falar o que eu quiser pra você. E o que pode ser trauma pra você não pode ser pra mim. Exato. E outra, você não vê... O desafio da terapia é justamente você não tem um corte que o seu corpo vai sarando ou não com uma cicatriz. É interno. É interno. E a mesma maneira que você está falando é isso. Você pega ali uma coisa clínica que acontece, ou seja, tem que... Bom... E é muito doido, porque eu tenho um professor de estágio, fiquei 2 anos fazendo estágio com ele, e ele sempre falava isso pra mim, isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. Até um dia que ele pegou uma gata... Eu ia falar isso. E a gata, ninguém gostou da gata em casa. E ele me ligou e falou, dá pra fazer isso, ele falou, dá pra fazer essas macumba aí? Faz essas macumba aí, porque, os gatos estão destruindo minha casa, eles estão se destruindo. Eu falei, tá bom, eu faço. Peguei a mandala, peguei até uma placa de radiestesia e fiz, que é uma placa de harmonia. Pus todos os nomes dos gatos, coloquei ali, coloquei um cristal de harmonia e deixei. 2 dias depois ele mandou o vídeo, ele falou, estão se lambendo. Aí eu falei, isso, agora toma. Chupa, falou. Aí ele fala, eu acho esquisito, mas eu sei que funciona. Agora eu sei que funciona. Cara, mas relatos assim são fundamentais, como uma comprovação. E você vê que louco, né? Realmente, a gente tem essa tendência. A gente, quando não tem mais esperança, faz as suas macumbas. Reza aí, ora. Agora, ninguém entende que se você fizer isso no começo, pode ser até muito melhor do que você deixar escalonar, né? Já pensou que legal você chegar num... Eu sempre penso nisso, já pensou que legal você chegar num médico, a gente entra numa sala, vamos tratar o físico. Agora você vai pra uma outra sala e você vai tratar o seu emocional. Esse tutor vai sair dessa clínica extasiado, assim, achei o lugar que me escuta, porque é um lugar de escutativa pra esse tutor. E às vezes ele não tem esse lugar de escutativa nem dentro da própria família. Às vezes a escutativa dele é esse animal. Ele se tranca num lugar e conversa com esse animal. Ele. Né? E vamos então falar agora pra gente caminhar pro encerramento, mas qual é o plano pra gente... Eu já entendi que você tá numa empreitada muito legal, não pare, porque eu gostei demais. Não, de verdade, gostei demais. Vou deixar, não vou parar. E assim, qual é o próximo passo? O que dá pra ser feito pra que isso ganhe mais notoriedade? Então, eu hoje... Tô começando a fazer, eu já faço há algum tempinho, a formação de terapeuta vibracional. Então, eu ensino as pessoas a fazerem o que eu faço. A minha demanda de trabalho é enorme,
Enorme, enorme, assim. Eu atendo muita gente. E eu olhei e falei, não vou dar conta. Então, eu tô fazendo com que as pessoas entendam esse processo. Legal. Então, eu tô fazendo tudo isso acontecer, né? E o próximo passo é me formar em julho, graças a Deus, acaba a primeira parte. Também. Acaba a primeira parte. E tentar fazer com que, a partir da clínica, eu consiga colocar isso para esses tutores. Tá, né? Legal. Eu acho que é isso, é começar a difundir um trabalho que não é falado, que não é visto. São poucas as pessoas que fazem esse trabalho. Então, por exemplo, tem o Ricardo Garé, que é um cara que trouxe essa ideia muito viva para o Brasil. Então, hoje o Ricardo Garé, ele trabalha mais com a questão da comunicação intuitiva animal, né? Mas foi o primeiro cara que falou assim, existe chakra dos animais. Ele foi para os Estados Unidos, foi estudar isso e trouxe isso pra gente. Então, assim, se não fosse ele, a gente não estaria falando nada disso agora. A gente tem o Dr. Marcos Fernandes, que é um cara que fala sobre a constelação sistêmica veterinária, que está aí falando sobre isso. A gente tem a Cláudia, que hoje ela é uma das pessoas que mais abordam o tema de reiki para animais. Então, é muito pouca gente. Então, a gente precisa fazer uma rede de pessoas que possam divulgar esse tipo de trabalho, que possam mostrar para as pessoas que esse resultado vibracional, ele dá resultado. Legal. Porque as pessoas não conhecem. Sim. Ninguém nem sabe que isso existe. Então, agora é criar essa teia de pessoas que estão a fim de levar isso adiante com seriedade, com dedicação. Porque é um trabalho, eu falo que o trabalho que eu faço é um trabalho de pesquisa. Você tem que sentar e você tem que pesquisar a doença, você tem que pesquisar o sintoma e você tem que pesquisar de onde vem isso. Por isso que é um trabalho que demora. Esses dias veio um cara no meu Instagram e falou assim, vamos transformar o seu trabalho assim, 20 atendimentos por dia, a gente cria um jeito de juntar as coisas e você faz trabalho. Aí eu falo, não quero, eu não nasci pra isso. Entendi. Eu sou terapeuta, eu vou sentar, eu vou analisar pessoa por pessoa. Eu não preciso ficar rica com isso. Eu posso ter uma vida ótima, mas eu vou fazer esse trabalho perfeito. Perfeito. A pessoa que vai ter um atendimento vai ter perfeito. Então, é buscar esses terapeutas mesmo, que querem olhar para esse animal, querem olhar para esse humano, porque a gente está olhando para o humano também. E difundir aí. Eu acho que esse é o novo passo aí. Claro, e que melhora a vida do próprio, quando ele entende que ele estava sentindo uma coisa que para o próprio ser humano, assim, cara, eu tô, de repente, não acessando uma questão do jeito que eu deveria. Tá passando pro meu animal, todo mundo tá se ferrando, né? Sim, e eu acho que com esse trabalho a gente começa a proporcionar para o ser humano o que a gente quase não tem hoje, que é o processo da responsabilidade emocional. A gente tem que ter responsabilidade emocional. Você é responsável pela sua emoção. Você tem que cuidar da sua emoção. Se você não tá bem, você não pode comprar um cachorro porque você não tá bem. É, exatamente. Né? E hoje a gente vê isso. Ah, eu não tô legal, pega o cachorro. Ah, eu não sei o que, achei o cachorro na rua, traz pra casa. Aí você fica cheio de bicho, você cria um problema a mais, totalmente sem responsabilidade, porque não tem dinheiro que dê pra você cuidar de tanto bicho assim, né? E saber que a gente tem responsabilidade. Vou pegar uma vida, a responsabilidade dessa vida é minha, da emoção dessa vida é minha e da minha emoção também é responsabilidade minha. Então, quando você pega um bicho, você tem mais 3 responsabilidades. Na sua vida, na vida desse animal e na emoção desse animal. Perfeito. E, inclusive, essa questão de pegar um bicho, né? Muitas pessoas esquecem o que representa, né? O cuidado que tem que ter. Aí no começo é uma maravilha, depois não aguenta mais e começa a maltratar. Deixa pra lá, deixa tudo sujo, não leva pra passear. E vai, puta saco, só dá bronca, bate. Aí você fala assim, eu trato de animal de pandemia, que foi comprado em pandemia, porque os filhos ficaram em casa e os filhos não tinham o que fazer, e aí o pai e a mãe resolveram dar um cachorro para essa criança na pandemia. Aí acabou a pandemia, faz o quê? Que a vida normal, a vida normal voltou, as crianças não ligam pro cachorro, o cachorro entrou numa família com medo, desestruturada, ninguém aguentava mais ficar com ninguém, era atrito o tempo todo. Eu pego um monte de casos de animal. Ah, eu comprei um animal na pandemia. Aí eu falo, ai meu Deus, lá vem. E aí, fala um pouquinho mais. Principalmente processos de pele. Muito processo alérgico, porque processo alérgico emocional é atrito. É briga, é conflito. Aí você fala assim, tá, mas como que... Aí eu falo, o meu animal tem alergia desde que entrou na minha casa. Quando você pegou na pandemia, como que vocês ficavam em casa na pandemia? Era só briga, não aguentava meu marido, não aguentava os filhos.
Como você quer que esse animal tenha de somatização? Um animal equilibrado? Obviamente que não, ele entrou numa família desequilibrada no momento de desequilíbrio. Não ficou ninguém equilibrado nesse momento. A gente não tá equilibrado até hoje, né? É verdade. Ninguém ficou equilibrado. Todo mundo morrendo de medo de morrer, de pegar uma doença que ninguém Sim. sabia de onde vinha, como A que convivência, fazia. a maneira de conviver mudou. A gente ficou tudo grudado, né? Eu morava sozinha, mas, eu via assim minhas amigas, todo mundo ficou grudado dentro de uma casa que ninguém convivia, só convivia pra jantar e dormir, né? De repente fica 24 horas junto. Aí tem um atrito na família, a família tá em desarmonia, pega um cachorro. Como assim, gente? E aí são cachorros somatizados, comportamentos agressivos, cachorros medrosos, cachorros com problemas de dermatite, cachorro com muito problema hepático, por causa de raiva, tá o tempo todo ali com raiva. Última aqui, pra já... é a questão, qual bicho que deve ser, que o dono deve escolher? Entre ter um pássaro, um coelho, os caros não vamos colocar, mas gato, pássaro, cachorro, coelho, diria que são os 4, e um hamster. Como é que, qual desses assim você diz, como é que faz uma escolha que vamos supor, me separei. Não é hora de pegar um bicho, já entendi. Aí você pensa, poxa, mas tá, já tô bem, vou namorar de novo, tá tudo certo. Que bicho pega? Então, eu acho que vai da sua rotina. Então, eu acho que se você quer um cachorro, você precisa ter uma rotina de convivência. É um animal que depende da sua presença. Ele precisa da sua presença. Tem uma rotina mais ou menos. O gato se encaixa nessa rotina, mais ou menos. Ele não precisa ficar tão grudado em você. Ele gosta da sua companhia, mas é mais independente. Tem um hábito noturno. Animal de hábito noturno. Por exemplo, pode pegar um hamster, ele vai ficar acordado com você a noite que legal. toda, na rodinha. Vai ficar na rodinha. Hamster fica à noite, noturno, né? Mas você tem que saber que você vai lidar com o luto daqui 2 anos. Hamster bebe pouco. 2 anos só. Então, a cada 2 anos você vai ter uma troca de hamster. Já se prepara, né? Tem que se preparar. Entendi. Né? Eu acho que assim, coelho é pra quem tem um lugar que ele possa brincar muito e destruir coisas. Tá. Mas não tem problema deixar num ambiente fechado só dele. Não precisa ficar vendo a casa inteira. Não, a minha ficava na lavanderia, eles são territorialistas, dali ela nem saía mais, a minha coelha. Mas pode ser que ela escape e ela acabe com a sua casa. Uma vez ela escapou, ela comeu todos os meus sapatos. Eu fiquei sem sapato, tá? Então pode ser. Então eu acho que você tem que ver qual é a sua rotina, o que você quer desse animal, né? Então tem gente que fala assim, eu quero um animal grudado em mim. Não adianta você querer um gato. Né? Eu quero um animal que não faça tanto barulho. Então você vai ter que escolher qual a raça desse cachorro que você vai ter, né? Então acho que você tem que olhar para o teu momento. Eu acho que a primeira coisa que você tem que olhar assim, você quer perder liberdade? Você vai ganhar o maior amor do mundo. Só que você vai perder muita liberdade. Porque você vai ter uma dependente, vida que precisa de você. Então, assim, hoje eu e o Otávio, a gente não viaja mais. Porque a gente tem, ao todo, acho que tem uns 19 bichos ao todo, nós dois. A gente não tem como viajar. Como é que a gente vai ficar 20 dias fora, 15 dias fora? A gente não tem condição. Aí a gente olha para eles e fala assim, viagem ou eles? Eles. Então isso é uma escolha. Você vai perder uma certa liberdade, né, de vida, mas você vai ganhar um amor absurdo. Aí você fala assim, mas um hamster não vai te dar amor. O hamster é totalmente amável, totalmente fofo, totalmente ligado à pessoa. Então, eu acho que para você ter, você tem que analisar qual é o momento da sua vida que você tá. Muito bom. Né? Poxa, muito obrigado. que bacana. Adorei de verdade. Que bom. E que energia boa que você tem. Obrigada. Poxa, Otávio, obrigado. Um beijo enorme. Que legal conversar com a Larissa. Aliás, mais uma vez, então, o mapa astral do Otávio. Fenomenal. O dono tem que fazer uma mapa astral ajuda a fazer uma mapa astral para cuidar do bicho? Na verdade, ajuda porque a gente tem a casa 6 no mapa, que é como eu atuo com os animais. Que é casa de filho e animal. Eu acho que é casa 6. Otávio, não briga comigo se não for. Bom, mas fala com o Otávio pra. Eu acho que é a casa 6. Ele vai falar exatamente de como você lida com essa questão de ter alguém dependente. Esse alguém dependente pode ser um bicho.
Então, a que casa 6 tá. interessante. E quando você perguntou, faz mapa astral para bicho? Não, mas o bicho carrega a característica do signo. Ah, Não tem como a gente fazer o mapa, porque tem coisas que não vão encaixar, Uhum. né, na vida de um animal. Mas o animal carrega a característica do seu signo. Do signo do dono ou do signo Do dele que ele nasceu? Do signo dele. Então, se por exemplo, minha gata é leonina. Felina, essa daí é... O Otávio também tem uma leonina que lá. interessante. Eu tenho um libriano, um aquariano, um geminiano e uma pisciana em casa. Nossa. É muito parecido, É assim. mesmo? Meu Otávio é libriano e o meu cachorro é libriano. Eles são iguaizinhos. Que legal. A indecisão total de fazer qualquer coisa, assim. Eu falo, Cisco, ele olha que subir no sofá. Aí eu falo, vem no sofá. Aí ele fica olhando como dizendo assim, sofá ou não sofá? Igual o Otávio. Fala, amor, vamos jantar? Vamos comer pizza. Aí chega na pizzaria, acho que eu não quero mais pizza. Então é indecisão. Então a gente vê algumas características, assim, de animal do signo dele. Então o animal também tem o signo. É. Que... O meu aquariano vive no mundo da lua e é sempre do contra. Que legal. Meu geminiano fala o dia inteiro. E o cachorro geminiano ou o gato geminiano mia o galate o dia inteiro, então. Fala, tenta se comunicar o dia inteiro. Que demais. Então existe sim essas características. Assim. O Otávio também tem os gatos, a gente vê assim, as características bem presentes nos gatos dele. Muito bom. Obrigado, Larissa, mais uma vez. Eu. Obrigado a você que acompanhou o programa. Um papo incrível, leve, muito bacana e muito importante para você que tem ou quer ter bicho de estimação. A Larissa explicou bastante com relação à importância de trabalhar junto. Não é deixar de levar o seu bicho no veterinário, mas é que entenda que, além do que o clínico pode te mostrar, tem muita coisa da relação do dono com o bicho que a gente esquece. E a gente precisa levar isso em consideração cada vez mais. Aliás, antes de encerrar, olhando para a câmera da esquerda aqui, essa sua, deixa uma mensagem à vontade. Só põe o microfone um pouquinho mais na sua direção. Eu acho que a minha mensagem é a mensagem da responsabilidade. Ter uma vida tem que ser responsável por ela. Responsável clinicamente, emocionalmente, comportamentalmente. Então, antes de ter um animal, veja como você tá. Se você tem condição emocional de ter esse animal, se você tem condição financeira de ter esse animal, e se você vai seguir essa responsabilidade por anos desse animal, mesmo que às vezes você tenha que abrir mão dele para o melhor tratamento que ele possa ter. Muito bom. Você é prova disso, né? Com a Golden, que você relato interessante. Aliás, você que pegou a entrevista começando mais pro final, volta. A Larissa relatou diversos casos aqui, então muito interessantes para você acompanhar. Obrigado mais uma vez, obrigado a você. Falo aqui do Estúdio RFN Audiovisual, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Acesse RFN_audiovisual, traga o seu conteúdo para fazer aqui conosco. Agradeço mais uma vez nossos apoiadores. @Porcelaneca, canecas personalizadas, Lurem Acessórios, @Lurem Acessórios, e o meu queridíssimo dentista, Dr. Victor Guimarães. Nesse episódio especificamente, ao Otávio Leal, não só por me apresentar sua digníssima e queridíssima companheira, que traz aqui um assunto muito diferente e que eu acredito que mais e mais esse assunto vai adiante, porque faz muito sentido. Tomara. Então, obrigado, Otávio, e você que assistiu o programa, eu já falei sobre isso antes, falo aqui novamente. Acesse esse QR Code, faça seu mapa astral com o Otávio. Eu fiz o meu mapa astral, bateu muito, e o Anthony, então, nem se fale. Então, convidamos você para acessar esse QR Code e tem um desconto aqui do programa. Fala com o Otávio, ele vai adorar receber você. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado, um grande beijo, abraço, até a próxima. Bye, bye, Brasil.